Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso 12º podcast, e respondendo aos nossos parceiros, nossos amigos e telespectadores, nós tivemos problema de conexão e infelizmente essa transmissão desse podcast está sendo gravada, então por isso que a gente não vai ler mensagens, participação de todos vocês, e aí espero que os próximos nós vamos fazer ao vivo, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aqui, eu estou com a presença do Heron Hair, lá do Espaço Hair, ele é hairstyle e manda muito bem nas tesouras, ele é casado, o Heron Firmino, e estou com a Gil, da Officer Brands, empreendedora, mãe de 2 filhos, e hoje a gente vai falar um assunto sobre fé cristã no casamento. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Lombardi. Paz Deus, Heron. Amém. Shalom, paz de Cristo. A todos que estão ouvindo a gente aí. Muito boa noite também a todos que estão aqui, que estão nos ouvindo. Já, antemão, agradecer aí pela audiência, por ter prestigiado o nosso podcast anterior e agora nós temos convicção e certeza que vai ser bom também, Amém. porque quando se fala de Deus, se fala de família, é um alvo que todos querem acertar. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e fica ligadão aí que vai sair coisa boa. Vai sim. Olha, gente, e promete, a gente estava aqui conversando e falando, e a gente sempre inicia o nosso podcast com uma frase, e a gente separou uma frase que está escrita em Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá a uma só mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, assim, esse início do nosso podcast é para aquele casal recém-casado ou que vai casar, que tá noivos, então fica ligadinho, porque assim em Gênesis fala que por essa razão o homem deixa o pai e a mãe e vai se unir à sua mulher e se tornar uma só carne, né, Gil? Falei um pouquinho sobre isso. Pois é, o começo de um relacionamento é um desafio, né? Porque o deixar a casa do pai, da mãe, o conforto, né? Da comidinha quente na hora certa, da roupinha lavada. E aí você se vê de repente administrando uma casa, coisas que você não fazia antes, que só você via sua mãe fazendo, agora você está fazendo, você está vendo coisas que seu pai fazia, agora é a sua hora de fazer. E isso causa um certo Desafio, né? pavor. Pavor. Desespero. É, olha que eu casei com 26 anos. Mas quando dava 6 horas, me dava uma vontade de voltar para casa da minha mãe, sabe? Eu sentia vontade de ouvir a voz dela. E a gente morava perto, ali naquele prédio que é da Coach. Mas mesmo assim, Até era só descer, rapidinho. Mas me dava vontade de ir para casa, de voltar para casa da minha mãe, né? Mas saudade dela. Mas aí isso vai, né, vai passando com o tempo, a gente vai se adaptando, a gente vai gostando daquela vida e você aprende depois, né? E com Deus junto também, aí as coisas ficam bem mais fáceis. eu lembro que eu ia para casa da minha mãe, eu tinha que dormir na minha caminha de solteiro. Caminha, meu colchãozinho, meu travesseiro. Eu tinha que ir lá, o cheirinho da comida da mãe, enfim, é aquela saudade mesmo que a Ju tá comentando aqui, né? E aí, Heron, com os homens aí, como é que foi? Ou é Olha, eu diferente? acredito que não é diferente, não. Só que o homem ele tem uma versão diferente dessa realidade aí, né, da mulher. A mulher é saudade da casa, saudade da mãe, saudade da comida. O homem é saudade dos amigos, saudade de, Isso sa- é saudade de verdade. sair da liberdade. Eu me lembro muito bem, eu casei num sábado, quando foi no outro sábado, né, uma semana depois.
Era acostumado, eu nunca fui mundano, né? Nunca fui de bagunça, nada, mas a gente sempre foi criado na igreja. Mas era jovem, tinha liberdade, né? Saía, dormia na casa dos amigos, né? Então a gente tinha aquela liberdade. Eu me lembro que o sábado posterior ao sábado que eu casei, eu saí do salão, aí eu fiquei meio perdido. Falei, pra onde que eu vou agora? É nada. Me bateu a depressão, falei, pô, agora eu tenho que ter uma casa pra mim. Então, assim, realmente, isso é uma adaptação muito complexa, muito complicado, porque é você anoitecer de um jeito e amanhecer de outro, né? E olha, eu vou falar a verdade pra você, a adaptação de um casamento, só se tiver Deus mesmo, se não tiver. É por isso que tem casamento que uma semana já tá acabado, um mês, 6 meses, entendeu? É porque quando eles recebem aquela palavra do pastor ou do padre lá, é, unir-se-á o homem e a mulher, como está escrito aqui, que você acabou de ler, se tornar uma só carne, né? E só a morte os separará. Eles acham que só a morte os separará, é só até depois da lua de mel. Mas, meu, tem um tempo tão grande pra você passar isso aí, é 20 anos, 30 anos, 40 anos, e a vida é a vida, entendeu? Independente de com quem você casou, com quem você vai viver, a vida é a vida. Os desafios, as coisas acontecem. Então, essa adaptação, até a gente, o homem principalmente, até ele se tornar maduro, muita coisa acontece. É, né? E assim, às vezes o pessoal tá errando na interpretação, não é até a morte separará, eles acham que é a morte do amor só, Heron. Da carne, né? Gosto mais, amo. Interessante isso, né? Aí acabou, né? E aí já, como que eles falam? Fila anda? Fila anda, né? A roda gira. Roda gira, é complicado. Mas é assim, o casamento, eu falo assim, que é um constante exercício, contínuo, paulatino, sempre está acontecendo, né? A gente ter paciência, ouvir bem, né? Tem hora de escutar, tem hora que tem que abrir mão de muita coisa, né, Gil? E aí, Heron, quais são as responsabilidades do marido e da esposa frente ao casamento de acordo com a Bíblia? O pessoal perguntou isso lá no meu Instagram. Eu achei interessante trazer essa pergunta. Onde que está escrito na Escritura o papel do marido e o papel da esposa? Olha, se nós formos na palavra, nós vamos aqui em Efésio, nós vamos aqui em 5 de Efésios, 5 aos Efésios, versículo 22 em diante, aqui diz justamente isso. Os deveres domésticos. Quando ele diz deveres domésticos, é ambos, tanto do homem quanto da mulher. Aí entra a responsabilidade, né? Então aqui diz assim, ó, vós mulheres, primeiro veio as mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, da mesma forma que a mulher teme a Deus, temer é respeitar. Tem gente que acha que Ter medo. temer é ter medo. Não é. Temer é você respeitar, você considerar, entendeu? E falar, não, não vou fazer isso porque senão eu vou desconsiderar o meu senhor ou meu marido. Então aqui ele já usou esse termo justamente dentro disso aí, ó. Sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Então, da mesma forma que a mulher respeita a Deus, ele vai respeitar o marido. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Por isso que tem aquele velho ditado: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Não é Uhum. verdade? Então, quando o corpo está na cabeça que é Cristo, o corpo não padece. Mas o corpo fora da cabeça que é Cristo, o corpo vai padecer. E o corpo é o homem, a mulher, é os filhos, é a família, né? Porque são membros. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, agora é para nós, homens. Olha aí. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, né? É um amor. Olha que responsabilidade. Cristo morreu por nós. Será que um marido é capaz de morrer pela esposa? Boa Não, eu morro reflexão. por ela, né? Como
a gente fala, porque se ela morrer, eu não vivo sem ela. Então, isso é um amor profundo, é uma responsabilidade, é uma entrega dos dois. Então, se houver isso aí dentro de um casamento, embasado na fé cristã, entendeu? Eu tenho certeza que as responsabilidades serão divididas, bem distribuídas, e o casamento vai ser um casamento solidificado em Cristo. É. E aí não tem abertura para nada. Fundo, né? E eu acho que é isso mesmo, viu, Heron? Acho não, você tá falando aí, a Bíblia tá falando, tá, Tá tá falando. certo, É, tá a gente só escrito. lê, né? A Bíblia que fala, a Bíblia que diz. Acabou, né? Fez me lembrar do meu paizinho, da minha mãezinha. Quando meu pai se foi, minha mãe parece que foi junto, assim, né? Aquele amor, aquela entrega, né? De anos de casamento, mais de 40 e poucos anos de casamento. Rapidinho, você já percebeu que as mulheres antigas, a maioria, a minha mãe foi assim, a minha sogra é assim, eu conheço muitas assim. Quando os maridos faleciam, elas não casavam novamente. É, Marido é um só para elas, entendeu? E naquele tempo, as mulheres sujeitavam aos maridos. Sujeitavam aos maridos. Isso porque os homens ainda, a maioria era ignorante e tal, não tratava adequadamente uma mulher. Então, aquele conceito acabou. é. Só se tiver em Cristo mesmo, para você cumprir o que está aqui dentro. Mas na sociedade que nós vivemos hoje, Gil, se você fizer isso, as próprias amigas suas que vivem um conceito diferente vão falar, Gil Doida. é boba, é... Tá perdendo tempo? Você entendeu? Mas elas não sabem que você está Na palavra. na palavra. Verdade. E quando a gente fala em submissão, se sujeitar, a mulher se sujeitar, né, Gil? Não é assim se sujeitar, ser humilhada. Tem gente que interpreta errado também o que está escrito nas escrituras. Que Deus não quer aquela submissão de ser um tapete, ser pisada. Não é isso, né, Não Gil? é se humilhar, não é isso. É aquela questão de você respeitar, de você ter respeito por ele. Eu estava comentando com a Cris ali atrás que às vezes quando eu vou para a igreja, aí eu falo com o Marilson, bem, eu posso ir na igreja? Aí ele fala, meu bem, não precisa perguntar para mim se você pode ir para a igreja. Claro que você pode. Aí eu vou. Mas assim, eu poderia muito bem pegar a chave do carro e falar, tô indo para a igreja. Fui. Mas é a questão de ouvir a opinião dele, respeitar ele, mesmo ele não seguindo a mesma religião que eu. Porque você realmente tá sujeito à palavra. Porque se ele falar para mim, meu bem, não vai hoje não, fica aqui com a gente, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Tá bom, então outro dia eu vou. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que é Com sabedoria, sabedoria. né? Não quer dizer que né, a palavra fala que a gente tem que ser manso como a pomba e esperto como a serpente. Não é que você quer ser, não é para você ser besta, não é isso. Mas é para você ser inteligente, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Então, é nesse equilíbrio aí que a gente vai andando. Concordo plenamente. Até se eu pudesse, para mim não esquecer, há Qual é o muito tempo gancho? atrás, rapidinho aqui, há muito tempo atrás, um casal cristão, né? Eles casaram e a menina foi criada naquele princípio, né, de esposa e tem que ser assim. E era aquela vida maravilhosa. E na empresa e que o rapaz trabalhava e ele chegava, meu casamento é uma benção, meu casamento é isso, meu casamento é... E sempre tem os invejosos que o casamento dele não vai bem e quer que o seu vai. Aí um dia um falou pra ele, rapaz, o seu casamento vai bem porque vocês não tiveram problema. O dia que você irritar sua mulher, você e ele elogiava a mulher. Ah, não, eu tenho certeza não. Ela falou, não, faz um negocinho do tamanho de um grão de areia pra você ver se ela não vai espinhar com você. Bom, Eita. quando foi um dia, ele só pra ver mesmo, colocou aquele negócio na cabeça. Por isso que a gente não pode seguir vozes estranhas, né? Foi, passou numa feira, comprou um peixe, levou pra casa. Chegou em casa e falou assim pra mulher, eu vou ali, eu quero que você faça esse peixe. E saiu e não falou pra mulher que jeito que ela queria que ele fizesse, que ele queria que ela fizesse o peixe. Aí ele falou: agora eu vou ver. Se eu chegar em casa e ela tiver feito frito, eu vou falar que eu queria ensopado. Se ela tiver feito ensopado, eu vou falar que eu queria frito. Aí eu quero ver mesmo, então vamos ver onde que vai dar isso aí. E quando ele saiu, ela falou: meu Deus, ele não falou que jeito que ele queria. E ela foi orar. Falou: Senhor, dá uma luz para mim, para me agradar meu esposo. O Senhor falou para ela: parte em três,
Uma parte você faz ensopado, outra parte você faz frito e outra parte você deixa cru. Quando ele chegou em casa, o peixe estava feito. Olha, o peixe está feito, vamos comer ele. Que jeito que você fez? Ele falou, ó, eu fiz frito e fiz ensopado. E deixei uma parte crua. Se você quiser de outro jeito, eu faço também. Então é isso que você falou. Às vezes alguém pode falar bem assim, poxa, mas você deixou ele na igreja porque seu marido... Deus se agradou disso. Deus se agradou disso. Porque às vezes, uma ferpinha de nada é o começo de uma grande discórdia. Verdade. Então, já que o casamento, o que nós vamos falar hoje é um casamento dentro da fé cristã, então se nós voltarmos realmente para esse conceito aí, você pode ter certeza que no mundo que nós vivemos hoje, nós vamos ter um casamento solidificado. E os nossos filhos também, porque eles vão ver e vai ser exemplificado aquilo que nós vivemos. Eu pego o gancho da Gil também, que em casa também somos de fés diferentes. Eu, para não causar discórdia, eu vou na sexta-feira. Aí eu deixo o sábado, domingo para a família, porque aí eu falei, se tiver alguma coisa, aí eu vou congrego na sexta. Então, assim, eu vou garantir, vou adiantar o meu compromisso com Deus. Tá certo. Eu vou na sexta e deixo o sábado, domingo para a família. Ó, eu reservei aqui para nós e tal, né? Então, assim, a gente tem que ir com jeitinho, né? Vai longe, Sabedoria. Estratégias, né? Sabedoria. longe, né? E aí a gente vai falar, e teve muita pergunta lá no Instagram, a respeito de como a gente falar sobre o tratamento de casais, entre casais, né? Seja da mesma fé ou fés diferentes, enfim. E perguntaram lá, aí eu vou passar essa pergunta para Gil. Como a gente pode cultivar o respeito mútuo e a valorização do cônjuge no casamento? Certo. Eu acho que a comunicação adequada, que é sem violência, sem gritos, com muito respeito, sem palavrão, oh, seu não sei o quê. Não, sabe? Não pega bem, Não né? pega bem. Ainda ele fala, não, mas é brincadeira, mas não é isso. Chega teus filhos, você tá vendo a mãe chamando o pai de não sei o que lá, não sei o que, seu não sei o que, e ele responde de lá também, fica. Ainda. Não, tem que ter respeito. E também acho que a questão do elogio, a pessoa se sentir valorizada, elogiada por aquilo que ela faz, por aquilo que ela. Por poucas coisas até, por exemplo, lá em casa, o Amarildo sabe que eu gosto de mexerica. Aí ele vai na feira, sem eu pedir, vai na feira, traz a mexerica, descasca a mexerica para mim e deixa lá na mesa. Então, assim, poxa, na hora que eu vejo que eu não tinha pedido, mas ele vai lá e faz. Eu vejo aquilo lá, faz, nossa, né? Ele lembrou de mim, né? Que legal. Ou às vezes alguma coisa que ele gosta, uma comida que ele gosta de comer, um bolo de banana, não sei o que, vou lá, faço, porque eu quero agradar. Então, assim, a pessoa se sente amada, se sente elogiada, se sente respeitada. E tem que agradecer também. A pessoa faz, tem gente que vê e fica quietinha, Fica né, Heron? quieto. É obrigação, né? Claro que é obrigação. Obrigação. Justamente. Acho que é isso. Ah, legal. E aí, Heron, também tem outra pergunta: como que a gente pode equilibrar as expectativas pessoais, as conjugais, e também falar de responsabilidade no casamento, na luz aí do ensinamento cristão? Então, essa questão aí das expectativas pessoais aí é algo muito complexo, porque eu vou falar de mim, né? Eu, particularmente, eu e minha esposa, nós somos bem diferentes nessas questões, né? Então, às vezes, a expectativa minha não condiz com a expectativa dela, a não ser que seja aquela expectativa conjunta, digamos, é uma realização de um sonho, uma casa, enfim. Porque nós somos, assim, bem diferentes em relação a gosto. E outra coisa, se você tem uma expectativa pessoal e você não compartilha, você já dá problema, você entendeu? E vice-versa. Mas existe algo dentro desse conceito aí, que quando você tem uma expectativa e você realiza ela, ela vai ser compartilhada de uma forma ou de outra. E às vezes tem cônjuge, tem o parceiro, que ele não se alegra com a conquista do outro, porque ela é pessoal. Ah, não era minha.
Não torce pro outro. Você entendeu? Um exemplo, só vou dizer, eu citar um exemplo. Meu sonho é ter uma moto tal. Não é, porque eu não curto moto. Mas o da minha esposa não é. Nem de moto anda. Nem de moto anda. Pô, de beleza. um dinheiro desse aí eu podia colocar um silicone. silicone, poderia, né? Você entendeu? Então são expectativas pessoais que são diferentes. Boa explicação. Entendeu? Agora, quando a expectativa ela é conjunto, olha, nós temos a expectativa de futuramente termos uma casa maior, né? Uma casa num bairro tal, né? Ou vamos trocar o nosso carro. Ali é conjunto. Agora, essa expectativa pessoal, ela já pode até virar um conflito. Se você realizar ela, ela vira conflito. Se você esconder, entendeu? Pô, não quis compartilhar comigo. Então, de todo jeito, ela é meio complexa, entendeu? Então, eu acho que é isso aí. Isso partindo de mim, né? Agora, tem pessoas que já são iguais no gosto. Ah, ele gosta disso, eu também gosto. Ah, olha, o meu sonho é ter uma moto. Nossa, o dia que você comprar uma moto, nós vamos sair, vamos viajar e eu tô colada. Só desculpa. Agora, quando é diferente na forma de pensar ou de querer, aí é meio complicado. Em relação à responsabilidade no casamento, essa aí tem que ser compartilhada, né? Ambos Divide as tarefas. dividem as tarefas. Se for uma responsabilidade financeira material, o homem, ele tem que sair à luta, né? Então, ele tem que ser o provedor, né? Não que a mulher também não possa ajudar. Nos dias de hoje, tem mulher aí que ela supre mais a necessidade do que o homem. Agora, a responsabilidade de manter um casamento intacto, inviolável, isso aí é de ambos. Sim. Como a Gil falou, no tratamento, né, no carinho. Ah, poxa, minha esposa gosta disso. Eu faço muito isso, viu, Gil? Ela até fala que eu sou culpado dela tá um pouquinho fofinha. Mas não é que eu sei que ela gosta de doce de abóbora e onde que tem um doce de abóbora gostoso eu vou e compro, entendeu? Levo pra ela. Um doce de leite eu levo, entendeu? Ela tem um problema de intestinal, eu gosto de comprar as coisas que não faz mal. Então assim, eu me preocupo muito com isso. Isso aí eu tenho certeza que gera como uma preocupação, como um carinho, Cuidado. entendeu? E da mesma forma ela. Tem dia que eu chego em casa pra almoçar e falo, poxa, mas logo hoje você foi fazer isso aqui, pelo amor de Deus, vai Vou acabar que comigo. comer. Você vê, uma coisa simples, mas que gera algo tão grande, Satisfação. satisfatório, muito, muito interessante isso aí. Legal, né? Legal, né? É bem isso mesmo. Eu falo assim que às vezes a pessoa ela tem aquela expectativa, até profissional falando, né? Profissionalmente falando. Acho que o parceiro tem que vibrar quando tem aquela conquista do trabalho, ou, né, estudar, enfim. Ter aquele apoio ali dentro de casa, acho que faz toda a diferença, né? Porque aí, às vezes, tem gente que não tem esse apoio dentro de casa, recebe o apoio lá de fora. Oh, puxa, eu recebi apoio do amigo, mas não recebi o apoio da minha esposa, ou vice-versa, né? Então, acho que essa união é tão necessária, né? Que o Heron comentou aí. Agora, falar sobre brigas. Ai, ai, ai. Quem nunca, né? Casou e não teve nem que for por uma pasta de dente aberta na pia, toalha em cima da cama. Gil, brigar com o marido, às vezes, dá uma tristeza na gente, né? Dá. A gente fica mal, né? Parece que brigou com a metade da gente mesmo ali. Então, qual que é o papel do perdão aí na hora de reconciliar nesse contexto matrimonial? Cris, quando eu piso na bola, quando eu vejo que eu exagerei, eu não tenho vergonha de pedir desculpa, de pedir perdão. Eu peço perdão. Eu falo. Às vezes eu falo alguma coisa, aí não dá tempo para voltar, aí ligo, ô, meu bem, desculpa. Falei aquilo lá para você, mas não era bem isso. E não, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque eu acho que você tem que deixar as coisas meio zeradas, sabe? Até porque falei ali pro Heron, lá em Pedro, 1 Pedro 3,7, as nossas orações elas são impedidas se a gente tiver de mal com o marido ou com a esposa. Deus não ouve a nossa oração. Olha aí, gente. Deus não ouve a Eu oração. não sabia. E aí a gente tem que realmente deixar aquele negócio de não deixar a ira. Como que fala? Não deixa a ira.
Ira tomar, gente. É você dormir irado, né? Ah, Deixar a sim. ira te, né, Te tomar. te tomar, no amanhecer irado. Eu não lembro onde. Tem uma parte da palavra que fala mais ou menos assim, que você não deixar a ira te. Você dormir irado, né? Anoitecer irado, uma coisa assim. Mas não dormir de mal, brigado. Porque você não sabe o que pode acontecer no outro dia. De repente, você morre, te dá um infarto lá, você dormindo, e aí? Você dormiu brigado com o marido. Ou vice-versa, né? Você vai ver acontecer alguma coisa, o marido se machucou, aconteceu alguma coisa e você tá lá totalmente irregular com a palavra e com Deus. Como é que você vai fazer, né? Mas existe aqueles momentos também que o negócio é tão grave, que a situação é tão grave que você, por você mesma, você não consegue Distribuir esse perdão. distribuir o perdão, mas aí é a hora que entra o Todo-Poderoso para fazer isso com a gente e fazer com que o nosso coração seja curado e a gente conseguir perdoar. É, é isso mesmo, né, Heron? É o que a Gil falou, assim. Eu mesmo não consigo dormir de mal. Eu já vou lá, põe meu pezinho gelado lá. Não, volta aqui de mal, não. Né? Acho que então eu tô dentro da palavra, Heron. Tá certo. É, não é fácil, não. E aí, Heron, quais são os princípios bíblicos para a resolução na hora de um conflito ou uma tomada de decisão dentro de um casamento, né? Porque existem momentos que o casal briga, aí a gente precisa reconciliar essa tomada de decisão dentro do casamento também, quando eles vão decidir alguma coisa. Aí, igual a gente conversou, né, de interesses diferentes, enfim. E também tem esses conflitos que a Gil falou, né? De personalidade mesmo, né? Tem uns que são mais esquentados, outro é calmo demais, aí chega e irrita. E aí? Ou irrita porque é muito nervoso, ou irrita porque é muito calmo, né? Então, às vezes não tem o meio termo. Então, na verdade, se formos dentro do contexto bíblico, a primeira coisa é amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? A nossa esposa, os vossos maridos são os seus próximos. Então, se você amar ele e eu amar a minha esposa como a mim mesmo, né? Tá escrito que ninguém atenta contra o seu próprio corpo. Não é verdade? Então, como eu não gosto que ninguém me ofenda, então eu também não poderia ofendê-la, né? E assim sucessivamente. E eu acredito muito na humildade, né? A humildade ela é fundamental no casamento. Você até pode ter desavença. Agora, se você chegar, olha, me perdoe, eu estava errado, ou às vezes você nem está errado, mas você tem a humildade e fala, ó, se eu não chegar nela, ela não chega em mim, então eu vou chegar. Porque a humildade, ela transcende a honra. Não, eu tô certo. A minha avó, eu lembro, a minha finada avó sempre falava que a razão é cavalo do diabo. Ah, meu pai fala isso também. Então, razão não pode existir num casamento. Eu tenho razão. Eu acho que se você for humilde, você quebra todos os protocolos satânicos dentro do seu casamento. Porque as coisas acontecem, não é. Tem gente que acha que casamento acaba só por adultério, por traição. Tem casamento que acaba por um prato de arroz, entendeu? Então, essa questão de personalidade, ela é muito forte. E ela tem é, um rumo, assim, muito exato na vida de um casal. Porque você vem de uma família que te criou de um jeito. Você tem uma personalidade que vem do seu pai, do seu avô. Eu tenho uma. Então, como que duas pessoas de personalidades diferentes convivem juntos sem ter conflito? Só se for mudo, surdo e cego. E olha lá. Por alguma. Senão vai brigar na mímica aqui, né? Na mímica. Então, assim, agora, conflito vai ter. Entendeu? Tem esse país aí que se acaba na guerra, depois vai lá, um aperta a mão do outro, fica em paz e pronto. Entendeu? Então acho que o casal teve seus desafetos, vem cá, eu estava errado me perdoa, você me perdoa, então me dá um abraço e tal. No outro dia vai brigar de novo, mas vai ter perdão de novo. Eu acho que é assim porque se não existisse 70 vezes. isso, o erro Jesus Cristo deu essa ponte, né? Deixou, 7 vezes, Senhor, posso perdoar meu irmão? Não só 7, como 70 vezes 7. Dia. Um dia, né, Júlio? Então, agora eu acredito muito, para finalizar minha fala, na maturidade.
maturidade. Eu falo por mim que eu aprendi muito com o tempo, com a idade, entendeu? Com a responsabilidade, com os filhos. A gente aprende muito, porque quando você faz um negócio assim, você mesmo fica com vergonha de você, você fala, rapaz do céu, eu fiz um papel desse. Meu filho vendo, minha filha, entendeu? Então a maturidade é tudo dentro de um casamento. Eu falo, se um homem conseguir chegar nos seus 40 anos casado, é muito difícil, se depender da maturidade dele, é muito difícil ele sair do barco. Porque a maturidade é tudo. Olha aí. Que bonito, né? É. E eu acho que é isso mesmo. E a gente cria, quando a gente vai casar, a gente cria também um jeitinho, né, Gil? O gostinho dele, a hora que não é para irritar, fica Fica quieto. quieta, não é, Gil? Uhum. Não, é a hora de você, a hora de, às vezes quando você vê que a pessoa tá nervosa, você já olha para as crianças, para todo mundo, tipo assim, fala nada. Tem provérbios que diz, né, Gil? A mulher sábia edifica a Fica a sua casa, a casa. tola destrói com as mãos. Então isso é ser sábia. Chegou, você viu que não tá legal? Fica quietinha. É. Que tem o homem é diferente da mulher. Quando a gente tá nervosa, a gente quer falar, né? Uhum. A gente é falante. O homem fica O quieto. homem fica quieto, deixou quieto. Aí Uhum. você fica, tá bom, É, Senhor da glória, tem já misericórdia. as anteninhas fica tudo ligado assim em casa. Mas eu ouvi esses dias atrás um negócio assim, que quando é, o homem fica quieto, a casa, ainda a casa tem paz. Quando os filhos ficam quietos, assim, meio emburradinho, a casa tem paz. Mas quando a mulher resolve levantar aquele dia para ficar quieta, não tem paz na casa que resista, tira a paz da casa. Porque uma mulher virada é muito difícil. A palavra até fala da mulher goteirinha. Imagina a goteira no telhado, né? Como aquilo irrita. Então, a mulher que briga demais, a mulher rixosa, a mulher que vive brigando, desestabiliza os filhos, desestabiliza o esposo e aquela casa cai, o telhado cai. É forte. Olha aí, gente, mulher rixosa, é? É, mulher rixosa, goteirinha, olha aí, se você é Fica, goteirinha. Vou falar um negócio pra vocês. Hum. Como homem, a mulher, a responsabilidade do casamento é 70% dela. Eu falo que a minha esposa é 70% de mim. Se a mulher for não é sábia, metade, não. não é metade não. É 70, olha lá se não for mais. Entendeu? Porque eu falo que quem educa os filhos é a mãe, não é o pai. A mãe educa. O pai tem participação. O pai tem. É O verdade, é pai verdade. transmite O pai, identidade. o pai, ele tem uma participação muito grande na vida dos filhos, porque Muito. ele é uma base centrada ali, né? Ele é digamos, a coluna, né? Agora a mãe não, a mãe ela tá ali no cotidiano, todo dia, toda hora, né? Por exemplo, qualquer coisa sua filha vem falar com você. É. Seu filho também. Uhum. O filho ele só vai pro lado do pai quando ele já tiver moço. E a filha quando ela tiver filho, que ela vai saber o que que é ser um pai na vida dela. Mas ao contrário disso é só a mãe. E a mãe é igual aquelas faxineiras que vai varrendo a casa e jogando sujeira debaixo do tapete, sabe? A mãe só vai Vai escondendo. dando Vai jeitinho. dando um jeitinho brasileiro dela. Mas assim, eu acho legal o que você tá falando, Heron, porque assim, o pai, ele tem um papel fundamental eu falo assim, eu falo como filha, na base e construção da filha mulher ou do filho. Porque é igual a Ju falou, o pai ele serve de exemplo, de reflexo, de construção. Até quando a filha vai procurar um namorado, diz as pesquisas que as mulheres se baseiam na figura paterna, geralmente, né? Ah, meu pai era assim, né, tal, então O primeiro homem da vida da mulher é o pai dela, né? a figura. É a figura do pai. Então, ela leva isso até pro relacionamento dela com Deus. Porque quando você ouve Deus é pai, e se o teu pai é um carrasco, você vai pensar que Deus também é carrasco, porque se teu pai era, Deus também é. Então, assim, tem muitas pessoas, assim, que precisam de cura até em relação a isso. Porque tiveram um pai ausente, um pai distante,
Aí quando você ouve na igreja, Deus é Pai, a própria oração, Pai Nosso, misericórdia, eu não quero um pai desse, não. Se é igual, se Deus é pai e meu pai é isso foi isso comigo, me abusou, fez alguma coisa, então eu não quero Deus. Não, É sério isso. sério, é bem sério. E aí, voltando assim Ui. para os casais, ui mesmo, ui. E voltando para os casais, então, quando o recém-noivo, né, a noiva olha, sempre desperta ali um encanto naquele rapaz, naquela moça, né? Desperta o interesse, diferente, convive com tanta gente e tem aquele encontro, né? E a gente fala de preparação, que Deus prepara a Uhum. pessoa para nós, né? Uhum. Não é assim, Heron? Eu Como é que acredito, foi contigo? eu acredito. Eu falo que a minha esposa foi uma preparação de Deus. É lógico que a escolha é nossa, né? Se eu não quisesse, eu não teria casado, mas eu quis. Mas eu digo assim, que a forma como aconteceu foi uma preparação de Deus. Porque eu já tinha aí 21 anos, por exemplo. Eu tinha perdido meu pai e eu estava numa depressão terrível. Eu era muito apegado ao meu pai. E quando eu conheci minha esposa, conheci ela num lugar e a gente estava uma mocidade reunido, né? E, e olhei para ela, mas nada. E aí, passados uns 2, 3 dias, a prima dela, que morava com ela, eles tinham recém chegado na cidade, começou a namorar um amigo meu. E um dia ele falou: vamos lá na casa de um pessoal que mudou aí, tal, tal, tal. E nós fomos. Cheguei lá, era na casa dela. Falei: já vi essa moça, tal lugar, assim, assim. Aí o que que aconteceu ali? Eu conheci o pai dela. E o pai dela, eu me encantei tanto com ele, porque ele era tipo meu pai. Ali foi o fim da minha depressão. Você se apaixonou pelo Me pai? apaixonei, eu brinco com ela. Eu falei, casei. Eu brinco com ela, eu falo, casei com você por causa do seu pai. E ali foi um relacionamento assim, de amor mesmo, assim, de afinidade. Aí eu não saí mais de lá. Aí ficava lá direto, era o meu refúgio. Olha, E aí eu. E aí a gente começou a ser amiga e se conversar e me encantei por ela. E era uma menina muito simples, né? Do jeito que meu pai falava. Procura uma moça simples, via qualidade nela. E aí a gente. E eu falo a preparação aqui, vou citar rapidinho aqui, que isso eu já contei até algumas vezes na igreja para a mocidade. E aí eu comecei a namorar ela, vamos namorar? Vamos, tal, então vamos, tal. Aí 6 meses eu não conseguia ter aquela química, aquela coisa assim. Eu não conseguia. E ela era muito certinha na igreja, tinha o compromisso dela. Quando foi um dia eu falei, eu vou terminar o relacionamento porque ela não merece. Eu não posso ficar namorando ela, eu não tenho esse. Gostava demais, aquele amor assim de irmão, uhum. né? Eu falei, então. Aí eu cheguei nela, chamei ela pra conversar e falei pra ela que eu não queria mais o relacionamento com ela, eu não podia ficar enganando ela e tal. Ela começou a chorar. E começou a chorar tão forte. Eu tava na frente da casa dela e eu peguei ela pela mão, não, vamos ali pra conversar. Eu falei, pai dela, mas ela vai Vai, ela chorou. vai me pegar. Aí chegamos na esquina, numa esquina assim, ó, da casa que ela morava. E aí ali eu falei, mas não tem mais jeito. Aí ela chorando assim, copiosamente, olhou pra mim e falou: olha, eu vou te falar um negócio. Deus falou pra mim que é pra me cuidar de você. E eu não aceito você terminar comigo, com autoridade mesmo, tá? Olha, Falou, Deus falou pra mim, porque eu fui buscar uma confirmação com Deus. Ele falou, não larga, não solta. Ali é pra você cuidar. E você acredita que naquela hora, eu conto, que naquela hora caiu algo assim na minha cabeça, assim, ó, O que véu desceu desceu. da cabeça aos pés. Eu comecei a tremer, comecei a chorar. E vocês acreditam em transformação? oh Eu Deus comecei a é olhar bom. pra ela e falar, não, mas eu te amo. Eu não quero terminar com você, eu te amo. Que coisa Vocês creem linda. nisso? Eu Pode creio. perguntar pra ela o dia que vocês conversarem com ela. Aí ela ficou brava, ela falou que me ama, você tá querendo terminar comigo, agora ele tava falando que me ama. Eu falei, aí eu abraçava ela, eu te amo, eu não quero mais terminar com você não, eu te amo, na hora. Foi uma coisa assim, Nossa, forte. E aí ali namoramos um ano, noivamos, ficamos 2 anos, e aí casamos e estamos aí até hoje. glória a Cheio Deus. de tropeço, cheio de tanta coisa, ela me suportando, eu suportando ela, mas eu vou falar pra você. Eu falo pra ela que eu não vivo sem ela nem um pouquinho. Olha aí, que legal. Então isso aí é uma preparação de Deus. É uma preparação de Deus, entendeu? Tipo assim, eu quis até fugir daquilo dali, mas não consegui. Mas eu fiz de tudo também
Eu falo, não, isso aqui é preparação de Deus, eu vou. Porque tem gente que Deus prepara as coisas pra ele e eles largam. Aí eles Faz de qualquer jeito lá. E não é porque Deus preparou que você não vai ter dificuldade naquilo. E muita, né? Você entendeu? Deus preparou, mas você vai ter dificuldade. E aí a dificuldade que faz valorizar. Entendeu? Então, isso é o valor de um casamento. É aquilo que você aí eu olho pra trás e falo, meu amigo, eu enfrentei 25 anos pra chegar até aqui, agora eu Vou largar? vou abrir a mão, Rapaz, não você vou tá nada. doido? Vou chegar até o fim. E eu Uhum. falo pra ela, eu pedi pra Deus que eu quero ir primeiro do que você. Ah, vocês discutem Eu isso? falei isso pra ela. Eu não admito você ir primeira, tá? Ah, Porque eu vou ser um velho muito chororô. Misericórdia. Muito saudosista. Egoísta. Mas é isso aí, respondendo a tua pergunta, eu acredito sim que Deus prepara, desde que a pessoa busque, né, da forma certa. Não vai buscar num boteco, num. Eu falei até um dia pra uma colega, ela, todo mundo que eu arrumo não dá certo. Eu falei, mas onde que você tá buscando esses companheiros seus aí? Tá buscando em boate, em bar, Festa? é só festa, filha. Busca um cara dentro da igreja, um cara que quer ter uma família, que quer um compromisso sério, entendeu? E é verdade. Então não adianta, a pessoa quer algo bom, ele tem que buscar em lugar bom. É isso mesmo, eu falo assim. O meu também, o meu marido, eu do Paraná, eu falo assim, a gente é o extremo, né? Eu sou do Paraná do Sul e ele do Norte. Geograficamente, a gente não ia se encontrar nunca. Impossível. Nunca. Eu nem pensava em Rondônia. E aí eu fui para o Japão Ó, e lá ele trabalhou do meu lado. Uma pessoa que se preocupava. Eu falei, nossa, ai, que atencioso. Eu falei, olha, ó. tipo assim, não é a figura dele que eu tava me apaixonando. Eu falei, agora minha filha, mãe, por que você gostou do pai? Ela fica perguntando, careca, Igor que fala isso. o que você achou dele? Ai, aquele carinho, aquela atenção, aquela preocupação, né? Aquele cuidado. E eu te falo, eu passei uma prova de fogo e foi ele que me cuidou. Eu sofri um acidente terrível. E o carro pegou fogo, Nossa, queimou, eu quase morri. E foi ele que tratou até das minhas feridas. Me deu gente. banho, uma pessoa assim que eu dou graças a Deus. Eu falo que é preparação de Deus, um companheiro aí. A gente tá há 16 anos juntos já. Maravilha. Olha aí. Então, assim, eu acho que é preparação de Deus. O meu casamento, meu primeiro casamento não deu certo, eu chorei, enfim. E depois que eu vejo o caminho de Deus, né? Eu fui para o Japão e Deus me preparou. Eu falei assim, é tudo permissão de Deus o que a gente passa, até a prova que a gente passa, Sim. eu acho que é permissão de Deus, assim, não sei. Não é, Gil? Não sei. Verdade, é verdade. Eu tava conversando com uma amiga, um amigo, na verdade, ontem, ele falando assim, por que que a gente passa pelo deserto? Falei, nós passamos pelo deserto para o Senhor nos treinar, para Ele treinar a gente, né? Até em Deuteronômio fala lá, te levei para o deserto, te humilhei, te, não sei, né? Então, assim, nós passamos por esse tipo de coisas para ser um treinamento, ensinamento, para a gente ser o que a gente é, né? Para ir aprimorando a cada dia. Acho que é isso. Isso mesmo. E na Bíblia também a gente tem um exemplo, né? Que é Esther. Esther foi um exemplo de uma mulher sábia, né? Ela tinha a fé dela, diferente do rei, né? Não é, Gil? Eu não sei se é isso mesmo, vocês me corrigem se eu estiver errada, mas Esther, ela teve essa intimidade com Deus, mas também respeitou o marido e soube falar na hora certa, não é? Que ela foi defender, foi quem? Nabucodonosor? Não, foi defender os judeus de serem mortos, né? Mortos, né? Que era o povo dela. Dela. O povo dela era judeu, né? Uhum. Então ela foi falar só na hora certa. Ela esperou, já pensou a angústia dela, a aflição dela, vendo o povo dela ser massacrado e falar só na hora que deveria falar. E a história dela é tão interessante que, assim, ela era órfã, né? Foi o tio que cuidou dela. E através de uma ação que ela não interferiu, né? Porque foi a rainha Vasti lá que se rebelou contra o rei. E de repente, em uma seleção, Esther, a órfã, se torna a rainha, né, da Pérsia, né? E quando foi feito aquele decreto,
Isso até linka um pouco o que você estava falando. Eu estou lá no Japão e a gente se encontrou, tal. Quando foi feito o decreto para matar os judeus, o tio dela foi visitar ela, né? Foi contar a história. E ela falou, mas o rei, faz tempo que eu não vejo o rei e tal, não sei o quê, querendo sair da situação. E ele falou, olha, quem sabe foi por essa razão que você se tornou rainha. Se você não fizer algo, você vai morrer, eu também posso morrer, mas o Senhor vai levantar alguém, né, para proteger, né? Aí ela não, então se for possível, eu vou me posicionar, eu vou jejuar, eu vou entrar nesse compromisso, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer, né? Então é os desertos, né? Vai saber o que Esther passou como sendo órfã, morando com o tio e tal, e de repente rainha. Se o tio dela não tivesse dado aquela estrutura para ela lá atrás, essa mulher não teria sabedoria de jejuar 3 dias para chegar na presença do marido dela e pedir a salvação do povo, né? Uma mulher sábia. Né, Heron? Eu Muito, acho que o, muito, o muito interessante papel, essa essa passagem da Esther. de Esther, né, é uma reflexão para a mulher atual, dos dias atuais, não é, Gil? Segundo as escrituras, ela teve muita sabedoria ali para conduzir tudo isso. Né, Heron? O que que você acha? Sim, e outra coisa, ela também arriscou a vida, né? Mas ela arriscou a vida pelo um bem, né? Um bem necessário, que era salvar a vida dos judeus, né? Não tinha um parente dela, tio dela, que ia ser enforcado? Eu Isso, acho que ia o ser tio que a Gil falou, enforcado. Mardoqueu. Mardoqueu ia ser enforcado, né? E aí ela também não falou lá na hora que a forca estava preparada. Nada. Pensou, ela viu sendo a forca construída, gente, foi ali no pátio, né? Ela viu aquilo sendo construído e ficou quietinha, não falou, ó, já foi lá, Apavorada. apavorada. Isso é para mostrar que nos momentos mais difíceis da nossa vida, na hora das decisões, a gente tem que ir para o joelho, orar, buscar de Deus uma resposta. Porque se você for falar de você mesmo, até pela posição que você impõe, você não sabe o que falar, você erra, entendeu? Então, tudo é no tempo de Deus, em qualquer circunstância da vida, né? Tudo é no tempo de Deus. Então, ela esperou. Ela falou, ó, deu o que dá. Deus chegou a dar um sonho pro rei, né? E ele Sim, perdeu o foi sono, por né? essa Perdeu o questão sono. que ele não foi morto. Porque Deus deu um sonho para o rei, né? E o rei sonhou que o que tinha acontecido. E aí ele foi, na verdade, ele nem sonhou, Deus perturbou ele no sonho e ele acordou e foi lá pro palácio mexendo nas coisas e estava mexendo no livro, porque tudo que acontecia era escrito, ia para as crônicas, para o livro do rei. E aí ele começou a ver que Mardoqueu tinha interferido, né, num assunto que beneficiou o rei. Aí ele mandou chamar o capitão que queria matar o Mardoqueu, que tinha feito a forca para ele. Ó, eu tô vendo aqui isso, né, esse judeu Mardoqueu. O que que foi feito por esse homem? Ah, não foi feito nada. Não. Então você pega o meu cavalo, que é o cavalo real, o cavalo do rei. Você. Não, aí ele falou: o que que se deve fazer com um homem cuja honra o rei se agrada? Aí o capitão achou que era ele, né? Ah, Ele é era o isso homem que estava do mesmo. lado do rei. Ele Aham. falou: ó, rei, veste ele com roupas real, coloca ele no cavalo do rei e manda Alguém saiu alguém saindo, né? Puxando. puxando ele, Puxando gritando. ele gritando: eis o homem cuja honra Deus se agrada. Ele falou: então você faça isso com o judeu Nossa, Mardoqueu. é puxão cair em abrir sem entrar dentro. Então isso é muito forte. Quando a gente entrega a vida da gente, tudo que a gente tem nas mãos de Deus, mas entregar, porque a palavra fala, Davi escreveu: deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Depois tem outro versículo bíblico: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele falar. Você vê, ele mandou entregar, mas também mandou confiar. Tem gente, não, entreguei minha vida para Deus, mas entrega, mas não confia. Será entregar e confiar. E não ter pressa, porque o Senhor não tem prazo de validade, não. Ele é no tempo dele, ele chega e faz. Entendeu? E é isso mesmo, né? E aí, assim, olhando nessa história de Esther para os casais, ter a paciência, né?
O Sim, tempo certo, tudo vai acontecer. Põe na mão de Deus, os caminhos são tomados, né, Gil? E Deus faz a obra na hora dele. a mulher consegue tudo que ela quer. Só basta ter jeitinho. Você vê que Dalila tirou de Sansão A força dele. o que ele mais tinha de especial que ele recebeu de Deus. Não foi na primeira vez, nem na segunda. Foi indo, foi indo, foi indo. Então a mulher ela tem uma força extraordinária. É, Ah, desde o princípio, né? Adão e assim sucessivamente. é isso mesmo. A gente pode falar também alguns pontos onde está escrito na Bíblia sobre o casamento. Gil, você poderia contribuir? Qual que é a visão bíblica e o propósito da importância do casamento? O Senhor criou o casamento lá no Éden, quando ele falou, criou o homem e a mulher, crescer e multiplicar e tal. Foi o primeiro casamento. Só ser casado, né? O Com Adão e a Eva. próprio Deus fazer Deus esse sendo casamento. juiz, né? Nossa, que honra. Então, foi o primeiro. Um outro exemplo que eu estava pensando era sobre o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformação do Do, vinho, né? as bodas de Caná, foi num casamento. Por que aí me veio, fiquei, mas por que o Senhor, por que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento? Ele poderia ter ressuscitado um morto, feito um cego enxergar, mas ele fez no casamento, porque era a base, o casamento é a base de tudo. Ele já começou o ministério salvando um casamento. Como assim salvando um casamento? Naquela época dos casamentos dos judeus, eram 7 dias de festa. E naquela região oriental, eles têm aquela questão da receptividade, da hospitalidade, né? Então, ia aquele povo todo para lá, eles hospedavam aquele povo todo naquele lugar, né? Arrumavam os lugares e tal. E o vinho significava a alegria do casamento, tinha um símbolo, tinha simbologia, era importante ter o vinho, porque simbolizava a alegria do casamento. A partir do momento que alguém falasse acabou o vinho, primeiro ia acabar a festa. Uhum. Outra coisa que poderia acontecer, até uma separação por ali mesmo, porque o pai da noiva, ou não sei quem é que foi que contribuiu na época, mas se a pessoa não tem condição de arcar, fazer a gente passar com uma vergonha dessa perante esse bando de convidado. Se ele não tem condição de arcar com o compromisso dele, como é que ele vai arcar com a minha filha? Ou como que ele vai como ela vai ter responsabilidade com o meu filho? Assim, poderia ter uma separação ali. Eles iam entrar também, iam ficar falados por aquela região toda. Olha lá, aquele o casal que não tem hospitalidade, de chamar os convidados e não servir adequadamente. Você acredita que acabou o vinho? Então, imagina a confusão que não ia ser naquela região, naquele lugar, naquela localidade. E Jesus salvou aquele casamento, então transformou a água em vinho, pronto. Ninguém ainda ficaram bem falados, né? Porque o vinho que o Senhor mandou era o Foi o vinho, melhor. foi o melhor vinho. Então, a importância. Ele poderia ter começado o ministério dele em qualquer outra situação, mas ele salvou um casamento para mostrar a importância das coisas, de como ele valoriza. Eu E que penso é importante para Deus, que é né? importante para Deus. A família é a base, não adianta. O pessoal pode falar o que quiser, mas a família é a base de uma sociedade saudável. Concordo plenamente. Gostei da explicação, hein, Gil? Essa reflexão do Forte. primeiro casar, da Da segunda primeira. Gostei, eu acho que faz sentido mesmo. todo Que sentido. esses sinais são. A construção do mundo foi com o casal, né? O início, É, né? Lá em Abraão também, que a gente falou no podcast passado, né? Que foi a geração através de Sara, não é? Sara, foi, né? foi Foi Sara, Sara. isso. A geração do mundo. Noé, né? O dilúvio. Deus mandou pegar casal, Olha aí, macho e fêmea. Casal, macho e fêmea, é verdade. olha aí, gente, olha quanta reflexão. Então, a base do Então, casamento. o pessoal, eles querem, infelizmente, gente, eles querem destruir as famílias. Mas se tem uma coisa que ninguém nunca vai conseguir é destruir famílias.
nem que existisse só uma para ficar como semente de Deus. Mas isso eu falo que esse vídeo chegue onde chegar. Se tem uma coisa que ninguém vai conseguir destruir, chama-se família. Amém. Porque família é a única instituição que Deus criou e ele zela por ela. Eu sempre falo, todo homem que honra a família, Deus honra ele. E todo homem que Deus desonra a família, as orações dele é interrompida com Deus, como você disse. Porque família é as meninas dos olhos de Deus. É uma construção consolidada desde o princípio. E Deus nunca desmanchou o que ele fez. Amém. Então, por isso que quando há um divórcio, há um casamento desfeito, mas como que é que eles falam? Por incompatibilidade de gênio, não interessa porque seja. Se for por um adultério, por uma traição, e se quiser perdoar também, cada um, é problema de cada um. Eu acho que perdão, todo mundo merece um perdão, se redimir do seu erro, né, e viver uma nova vida. Isso aí, mas nem o Senhor Jesus, ele deixou uma ponta para o divórcio. É por isso que não interessa o jeito que você leva o seu casamento, mas leva ele que uma hora vai dar certo. Uma hora vocês vão olhar para trás e falar, velhinha, passamos tudo que passamos, mas chegamos Mas até estamos aqui. aqui. Entendeu? Então é isso aí. Para complementar o que a Gil disse relacionado ao casamento. Achei muito legal essa reflexão da Gil, né? O casamento, ela foi lá no primeiro livro da Bíblia e até o último fala do casamento, né? E é isso mesmo. E aí, a gente falando assim, Fala em casamento. O casamento do cordeiro, do noivo com a esposa, o casamento da igreja, Justo da igreja com Cristo. a igreja com Cristo. A igreja adornada de branco, né? Nossa, E Salomão tô arrepiando escreveu aqui. sobre a esposa anela pelo esposo. O casamento tá em tudo. Do início, da capa ao fim, o casamento tá, né? E a gente vem falando assim, meu velho, né? Minha velha, olhar assim, você me aguentou, hein? Você me aturou, hein? uma heroína. Heroína, você é um herói, você é meu herói. Você me aguenta, me suporta. Então, assim, a gente falar sobre casamentos duradouros, essa fórmula mágica, fala aí vocês dois, né? Porque nos tempos atuais é tão fácil a gente falar de divórcios. Vamos separar, não deu certo? Vamos separar, né? E aí, esse casamento duradouro, um tolerar o outro, um suportar o outro, né, Gil? Quais os princípios fundamentais aí para um casamento saudável, duradouro? Se puder citar um trecho da Bíblia e falar para nós sobre o matrimônio. Eu acho que o Heron já tinha até citado no começo, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? E o amor na questão, e também o amor, né? O Coríntios 13, assim, da cabeça aos pés, né? A questão do amor, né? Que o amor é paciente, É uma ferida que dói e não se sente. aí já é Camões. Aí já é Camões. Onde que está escrito? Está em Coríntios 13. O amor é paciente, não suspeita mal, é benigno, né? E isso, às vezes as pessoas confundem muito, né? Principalmente no início, que você está apaixonado. Aí confunde paixão com amor, né? E a paixão é aquele fogo, aquela coisa que te consome, que te perturba, que te deixa doido. No amor, não. O amor é aquela coisa serena, Aquela paz. aquela paz, é lógica, é razão. Você ama, você decide amar uma pessoa. Você ama ela apesar dela ter chulé, Deixou a toalha na cama. apesar dela deixar a toalha na cama, Roncar. né? Apesar de roncar, mas assim, apesar de ter acontecido alguma coisa, me traiu, mas eu prometi que eu vou ficar até o fim da minha vida com você, então eu vou te amar, eu vou cuidar de você, eu vou te respeitar. E vamos começar de novo? Pega na minha mão aqui, vamos caminhar com Deus e vamos embora. E vamos seguir. Vamos
pegar a nossa missão e vamos levar até o fim. Acho que é isso que é o amor e é isso que tem que ter no casamento, né? É esse pensamento. Mas tem que ser muito cúmplice também, né? Sim. Pensar junto, né, Heron? O casal, assim. E quais os princípios mais fundamentais para ter essa saúde e essa durabilidade no casamento? Frente à fé cristã, né? Sendo o casal da mesma fé, aquela parceria também, né? Ajuda muito, né, Heron, Sim. quando é da mesma igreja, É. assim. Olha, na minha visão, isso eu tiro base por mim. Eu, assim como nós fomos criados, né, dentro de um conceito cristão, evangélico, os princípios, né, que nós adquirimos desde criança, a gente já ouve falar, casou é para a vida toda, e assim, tal, 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 tal. Então a gente cresce com isso aí. Agora, eu coloco algo além, na frente de tudo, do amor, de cumplicidade, de paixão, dentro da fé cristã, dentro de um casamento, o temor a Deus. Sim, Olha aí. Porque a palavra fala que o temor a Deus é o princípio de da toda sabedoria. sabedoria. Porque se você teme a Deus, Se você teme a Deus, você vai respeitar a sua esposa, seus filhos, sua família, o teu casamento. Você entendeu? Agora, uma pessoa que não teme a Deus, ele vai temer o quê? Ele vai respeitar o quê? Ele vai aparecer um homem, por exemplo, vai aparecer uma mulher, vai dar uma piscadinha para ele, ele não vai nem lembrar que ele tem uma esposa dentro de casa. Ele não tem temor a Deus. Você vê que José, quando a mulher de Potifar se atirou a José, filho de Jacó, lá no Egito, o que ele falou a primeira coisa? Não, eu jamais pecaria contra meu Deus e pecaria contra o meu Senhor. Que ele respeitava o homem, por quê? Porque ele temia Deus. Então, é ambos. A tentação pode vir. Mas se o homem teme a Deus, e o homem que ele não teme a Deus, ele não respeita nada. Você já viu aquela fala, eu amo minha mulher, mas eu traio ela. Tem homem que tem 3 esposas, entendeu? Tem cara que ele tem a esposa legítima, tem 2 amantes, 3, o que ele puder sustentar, ele tem. Ah, mas eu amo a minha esposa, eu não quero separar. Ele pode amar, mas existe algo que se ele tivesse Temor, né? temor e honra. não faria. Porque a honra, ela transcende o amor. Por que que Deus falou, o primeiro mandamento, honrai pai e mãe? Ele podia mandar amar. Mas o filho que ama e não honra, não adianta nada. Olha aí. Nossa, desceu a visão ali agora. Então, se eu honro a minha esposa, é mais do que eu amar. Não, eu honro a minha esposa, eu não vou entristecê-la, não vou traí-la. Independente da situação que eu estiver no meu casamento. A gente pode estar em desafeto, mas enquanto o temor a Deus estiver em mim, eu vou honrar você como amigo, ele como amigo, meus colaboradores que trabalham comigo, entendeu? Então isso é o temor a Deus dentro do casamento. É por isso que tem eles fizeram um levantamento não sei se foi em cartório ou o que que foi. Os cristãos são os que menos divorciam. São os que menos divorciam. Então, porque dentro dessa fé existe o temor. E se tiver o temor, eu tenho certeza que vai embora. Isso partindo de ambos, né? Se os dois têm, pode vir problema, pode vir o que for. Nós estamos aqui. Amém. E vai para frente. Olha aí. Então dentro de um casamento você tem que ter a humildade para perdoar e pedir perdão. Você tem que ter a honra para honrar, dependendo da circunstância. E você tem que ter o temor para respeitar, né? Para temer, para considerar. Então, se você tiver essas 3 coisas aí, acabou. Você vai embora. Vai morar na sarjeta, mas nós estamos juntos. Deus está com nós. Amém. Oh, glória. Olha aí, falou sarjeta, eu lembrei da esposa de Jó, né? Eles passaram junto muita prova. Só que no fim, eu não julgo a mulher de Jó, não. Né? Porque tem mulher aí que por muito menos fala para desonrar Deus muito mais. Acho que ela foi muito guerreira, aguentou, perdeu os filhos, perdeu tudo, né? Que aí ela fala depois, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu falo, não, né?
Então ele ficou ali. Mas eu não julgo a mulher de Jó, não, porque ela ficou ali do lado dele, né? Depois teve mais filhos, mais lindos ainda, e Deus abençoou ele mais do que era, Eu, né? eu acredito que dentro disso aí que você está falando que está escrito na Bíblia, você vê que ela falou: amaldiçoa o teu Deus e morra. Pelo que a gente vê no contexto bíblico, ela não tinha a mesma linhagem de fé que ele. Então, ela não tinha o mesmo conhecimento. E ele com certeza falava para ela, porque o Deus que eu amo, o Deus que faz isso para mim, e quando ele caiu naquela situação, ela falou: amaldiçoa teu Deus e morra. Mas ela não conheceu o Deus dele. Depois que ela, portanto, que você vê que ele não amaldiçoou ela, falou: mulher, como fala uma louca, fala tu. Tipo assim, você não sabe nem o que você tá falando. Isso aí a gente fala direto para Uhum. amor, você não Mas sabe nem o que você tá tá. falando, né? Você Ó, tá, ó, bateu a Ó, cabeça. Ele deve ter feito isso, pô, né? Porque para ele ter o que ele teve, os filhos que ele tinha, ela foi, ela foi a colaboradora dele. Você entendeu? E a Bíblia pode não ser, né? fala que nem o mal aconteceu com ela. É ele terminou a vida com verdade. ela. Terminou a vida com ela. Ele não amaldiçoou ela, ele só falou: mulher, como uma louca, fala tu. Entendeu? Então, tipo, você não sabe o que você tá falando, você não conhece o meu Deus. Claro que você conhecer ele, você vai ver. E ela foi Olha, conhecer depois, né? É. Porque, quando depois Deus abençoou eles, aí ela sim, falou como Deus prometeu que ia dar para ele em dobro, em triplo, como que era. E aí ela viveu as devolveu bênçãos tudo, né? tudo. Tudo em dobro. Em dobro. E Jó falou, né, que ele antes conhecia o Senhor só de ouvir falar, agora eu conheço o Senhor de vista, né? Agora eu te vejo. Então eu acho que talvez esse te vejo, levando em consideração que os dois é um só, a mulher também Sim. conheceu o Deus de Israel, E o que ele passar a podia prova fazer. junto não é E, fácil, e interessante que você entrou num detalhe que não estava no contexto da nossa conversa, não. porém veio uma curiosidade que entra dentro do casamento. A esposa dele, quando foi falar com ele teve paciência. Ele, naquela situação, ele poderia ter Falada, amaldiçoado ela, feito um monte de coisa. Você tá entendendo? E a prova passada junto? Juntos, gente, justamente O isso. casal, ele fica, quando passa por uma prova e ele, não, vamos passar isso junto, ele fica mais unido, né, Aaron? Porque, sim, porque às vezes, Cris, acontece o seguinte: às vezes há um desequilíbrio de fé no casamento. Às vezes eu me achego mais a Deus e a minha esposa não. Isso é natural. Sendo os dois da mesma denominação, criado no mesmo conceito cristão religioso, evangélico, entendeu? Às vezes, porque assim, a tua fé não é a minha não é a tua. Por isso que Cristo falou: quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, entendeu? Ele vai falar para aquele monte ali, ó, sai daí e vai para lá. Então, olha a comparação que ele fez. Porque fé não se mede fé. Você não mede a minha, eu não meço a sua. A fé ela aparece no momento que você precisa. Ninguém carrega a fé dentro dele. A fé não está dentro de mim. A fé ela só vai aparecer em mim quando eu estiver diante de uma situação. A fé apareceu para Sadraque, Mesaque e Abdenego quando eles falaram: nós vamos jogar vocês na fornalha de fogo. Não, pode jogar. Apareceu para Daniel quando ele foi lançado lá na cova. Então, às vezes, a minha esposa não tem a mesma preparação que eu tenho, mas a fé ela tem também. Mas às vezes eu estou mais preparado nesse momento, mas de repente amanhã ela vai estar mais preparada que eu. Então isso depende da circunstância. E às vezes os casais também têm os seus desafetos por causa da igreja, por causa da fé. Hum? Você está entendendo? Às vezes eu crio meu filho e eu falo: não, tem que ser assim. Ela fala: por que ser assim? Não precisa de tudo isso. Eu falo: não, mas tem que ser assim. Então entra esse contraponto aí, entendeu? Então, às vezes, os casais também, eles têm os seus desafetos aí por causa da igreja, por causa da própria fé. Olha aí, eu não tinha pensado nessa parte. E também realmente não estava no script, eu estou fora do script, mas eu senti de falar. Eu acho que é um exemplo legal, porque eles passaram por prova, né? E Deus abençoou depois o casal, né? Mas hora nenhuma está escrito na Bíblia que eles se separaram. Sim. não, E não. foi prova de perder tudo. Ele estava com ferida, coçando a pele com casco de terno, eu imagino, né? Uma lepra. Eu acho assim que no caso de Jó, ele era tão respeitado que ele passava, as pessoas abaixavam a cabeça, né? Meneava a cabeça. Então, de repente, ela vendo, ela como mulher, né? Vendo aquele homem derrotado no chão, todo cheio de machucado,
pobre, lascado, perdeu uns filhos, perdeu tudo. Aquele homem que antigamente as pessoas baixavam a cabeça, virou, Na lona. tá na lona. Ele fala, menino, o que que você quer ainda? Que você tá vivo ainda? Morre, porque não tem mais nada para você, né? Então, mas acho que é na dor também, né? Imagina uma mãe que perdeu aquele tanto de filho, a dor que aquela mulher estava sentindo é muito Ela grande. estava dilacerada, né? Eu me livre. Nossa, olha aí, gente. Olha que reflexão. Nossa, Cris, nós Foi um vamos, caminho diferente nós aqui, vamos hein? ficar aqui até não sei que hora, porque é Meu bastante longe. Deus, É. olha, não estava aqui. E aí a gente ia falar também, somos diferentes, né? Acho que a gente pode encerrar nesse tópico. Somos diferentes. E aí tem um casal que ele é diferente de personalidade, né? Não tô falando mais de fé, de personalidade. Um é mais nervoso, o outro é mais calmo. Ah, você é calmo demais, para tirar o pé do chão faz raiz. O outro é nervoso demais, qualquer coisinha você explode, né? E tem as outras personalidades, que um é mais ativo, enfim. A gente entrar nesse, e quem também, eu acho que esse podcast está bem direcionado, né, para os casais, para os recém-casais, e a gente entender, ter essa empatia, né, Gil, com essas divergências, prioridades, a forma que foi criada, né, e como superar tudo isso. Olha, para superar todo esse desafio, é só o Senhor mesmo. É só o Senhor. Primeira coisa é trazer a presença do Senhor para o casamento. Independente se o outro parceiro se não acredita ou não. Mas, por exemplo, na minha casa, eu tenho uma promessa. E eu creio que essa promessa vai ser cumprida. Tipo assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, assim, eu creio nessa promessa. Meu marido ainda não se decidiu pelo Senhor. Mas eu até brinco com ele, falo que o dia que ele se decidir, vai ser um porteiro assim que vai ser um cooperador, né? Mas o dia que ele se decidir, que ele vai sair tão apaixonado por Jesus que vai sair pregando na rua. Fala, Gil, fica quieto com essa boca. Mas eu creio nisso, que assim, que essa promessa vai se cumprir na minha vida. E assim, não quero também, ainda falo com o Senhor, Senhor, eu não quero que ele se renda velhinho, doente, não. Eu quero que ele se renda forte, para que a gente ainda Para servir consiga o Senhor. servir ao Senhor ainda na nossa força. Nós temos muito para andar ainda, muita coisa para fazer. E assim, o Senhor está com pressa com ele. Acredito que está apertando lá os parafusos. Mas é só para a gente aguentar o tranco. Não existe um casamento perfeito. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Quando eu falei que eu viria para cá, ele falou: Meu bem, falar sobre casamento, eu falei: É sobre erros e acertos. E porque não existe um casamento 100%. Vai existir lá no céu, quando o Senhor vier buscar a igreja dele. Aí vai ser o casamento perfeito. Mas enquanto que a gente está vivendo aqui, é só uma réplica do que ainda tá do que tá para vir aí pra gente. Acho que é isso. Eu já falei demais. Ai, falou bem, né, Heron? Falou muito bem. E aí a gente pode falar jogar uma peteca aí pro Heron também. Joga. Na fé cristã, para a gente se fortalecer, porque a gente também se fortalece com o parceiro ali na fé cristã, para orar junto, né? Eu acho que é legal. Não tá no script isso também, mas eu acho que é legal a gente se fortalecer junto como casal, né? Orar junto ali, ter aquela intimidade não só de homem e mulher, mas aquela intimidade com Deus. Eu acho que é importante, né, Heron? Fala aí, É. para os casais que estão nos ouvindo. Isso é muito importante. Se todo casal conseguisse fazer isso que você está falando, ter um momento de intimidade, os dois com Deus, seria muito interessante. Por quê? O que que é intimidade? Intimidade é aquilo que é só você e a outra pessoa sabe. Então, a tua intimidade com Deus, o que você conversa com Deus, você não quer que ninguém saiba. Agora, você imagina como você seria transparente se você tivesse intimidade com Deus junto com o teu esposo. Falasse tudo que você está sentindo, o que você quer falar, com o teu esposo ouvindo.
Porque aí você está transferindo essa intimidade de Deus para ele. Você entendeu? E quando eu quero, um exemplo, me confessar com Deus, se eu errei, eu não quero que minha esposa saiba do meu erro. Porque se eu errei contra Deus, eu errei contra ela. Você vê que o filho pródigo falou: pequei contra os céus e contra você, pai, contra o Senhor. Então, já pensou se eu erro com a minha esposa, mas eu não quero que ela saiba, mas Deus sabe, eu preciso pedir perdão para ele. Aí, como que eu vou trazer ela junto de mim e falar: vamos buscar uma intimidade com Deus? Você não Que moral, né? não Então você vê, justamente, então seria essa limpeza que o casal teria um com o outro, é pegar, vamos orar, vamos buscar Deus em oração. Agora, isso é muito importante, porque quando você vê firmeza no seu parceiro, no teu esposo, na esposa, isso aí te ajuda demais. Porque quando a minha esposa teve depressão pós-parto do Igor, entendeu? Assim, eu não sei de onde eu tirei tanta força. Chegou um dia assim que ela estava tão desatinada que ela falou: Olha, eu não aguento mais, eu vou dar um jeito em tudo isso. Eu segurei nos braços dela assim, ó. Deus, eu lembro como hoje. Nós estávamos no corredor da casa onde minha sogra mora, meu cunhado morava na frente, minha sogra no fundo, e nós estávamos com ele, que eu não tinha como cuidar das crianças sozinho, e ela passando todo aquele processo. Segurei nos dois braços dela, olhei dentro do olho dela e falei bem assim para ela: o que Deus prometeu para nós não é isso. Falei: eu vou às últimas consequências com você. As últimas consequências eu vou, mas eu não desisto e você também não. E foi um tempo longo, sabe? Mas a gente não pode ficar esperando Deus vir fazer a obra. Você tem que buscar seus meios. Porque Deus pode. Não é que ele demora. Diz que Deus não demora e nem vem logo, ele vem na hora certa. É nós que às vezes somos precipitados. Mas quando chegou o tempo de Deus agir, ele agiu. O tempo que eu menos esperei, ele agiu. Fez a obra e pronto. E se eu tivesse desistido, desanimado? Depois eu sofri, né? Eu também tive problema por causa de todo aquele problema que eu passei, mas nós estamos aí. Então eu acho que quando um, um tá para baixo, o outro tem que estar em cima, fortalecido na fé, entendeu? E vice-versa, dentro desse contexto aí, se nós for contar tanta coisa espiritual que aconteceu entre eu e ela, então é muito forte. Entendeu? Mas tem que ter isso aí. O casal, ele, se ele puder ter essa intimidade, vamos orar junto? Vamos. E vamos ter uma causa para resolver, vamos entregar na mão de Deus junto? Vamos fazer uma oração? Vamos. E a oração é a base de tudo. Buscar, entendeu? E ter essa intimidade com Deus. Deus é muito próximo a nós. Tem Deus, tem pessoas que têm Deus como Senhor. E ele diz que ele é nosso amigo. Se voltar lá em Adão, você vê que ele ia toda tarde, está escrito que ele ia lá conversar com Adão, bater um papo com meu amigo. Portanto que quando Adão pecou, que Adão se escondeu dele, ele falou: cadê você, meu amigo? Vim aqui bater um papo com você, você se escondeu de mim. Ô, Senhor, tu sabe, ele já estava nu. Já foram abertos os olhos da nudez. Então, o que, que ele quer com nós? Essa intimidade, esse bate-papo. Você entra dentro do carro, fala com Deus. Ela falou um negócio aqui muito interessante. Ser apaixonado por Cristo. A gente tem que amar ele, se apaixonar por ele. Da mesma forma que a gente olha um objeto, qualquer. Nossa, eu sou apaixonado. Você tem uma admiração por ele. Isso é interessante. Isso mexe com o ser dele. Você amar mesmo, se apaixonar, ser fã. Eu sou fã de Cristo. Sou fã de Deus. E a cada vez mais você vai só aumentando o que você tem dentro de você. E você vai passando por tudo sem você perceber. Olha aí, gente. Então, aí, quem está assistindo a gente, às vezes vem a prova, né? E se fortalece no Senhor. Eu acho que é isso, né? A gente se fortalecer em Deus, tá, em comunhão com Deus e com seu esposo, né? Tudo isso vem de frente aí, que Deus se agrada muito. Vamos para as considerações finais, para a gente fazer essa reflexão final sobre o casamento. Ufa, né, Gil? A gente está apreensiva, né? Estamos chegando no fim. Eu acho assim que o Senhor tem os propósitos dele, né? E se o Senhor permitiu que você adentrasse aquela família, né? Se você tá nesse casamento, e se por um acaso o vinho estiver acabando, né?
o Senhor pode ajudar e pode transformar essa água, esse vinagre em um vinho novo, sabe? Pode estar fazendo. A gente não sabe o que que se passa na vida de cada um, né? Quais são os tropeços, quais são as angústias. Tem muita mulher que chora à noite, sozinha, né? Escondida, né? Então, assim, se de repente esse vinho estiver acabando, esse Cristo ainda vive e ainda faz milagre para transformar esse casamento muito melhor do que era antes. Sabe aquela coisa de que a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira? Então, assim, talvez seja isso, sabe? Não desistir do casamento. Não desistir da promessa que você fez, que ia até o fim, até que a morte os separe. Não desistir da família, desistir dos filhos, seguir em frente, porque uma família desfeita, um divórcio, é uma consequência tão grande que você traz para você. Você não traz só para você. Isso vai refletir, reflete em você, reflete nos seus filhos, reflete nos seus netos. Como reflete nos netos? Tem tudo, sabe? Tem as festas de finais de ano, tem reflete. Então, assim, se o Senhor ainda tiver misericórdia de conceder, de que, né, que você consiga levar, pegar um segundo casamento igual o Senhor fez com você e, assim, graças a Deus foi preparado do céu, amém. Mas e aquelas mulheres, e aquelas pessoas que casam e não dá certo e já parte pro terceiro, pro quarto, pro quinto, e os filhos vendo essa situação, né? Então, não desista. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua família, sabe? Nem que tenha que ficar só os dois no final ali, que abandone todo mundo, mas você fica ali. Fica na posição que você escolheu ficar. E vai, honra a tua palavra, honra teu Deus. E vai, e segue, e vai até o final, né? Com o seu velhinho ou com a sua velhinha. É isso, eu acho. Adorei a Maravilha, reflexão coisa do linda. vinho, hein? A gente viaja Deus é bom, nessas, né? dá vontade da gente assim estender o assunto, ficar ele e ir embora, porque isso é muito verdadeiro. Pena que tem pessoa que só descobre isso depois de muito tempo, Depois né, que Gil? perde. Isso é vero. E, e eu faço das suas minhas palavras, porque isso é muito importante. Quando a gente descobre o verdadeiro significado de tudo, da vida em si, né? A gente vê que a base dela é Deus, é Cristo, tem paz, né? Tem amor. A minha consideração final é algo que vê assim de repente. Hoje a gente vê muito casais em festas, né? A mulher, se a mulher pegar o papel dela, biblicamente falando que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as mãos. Se tem alguma mulher que o casamento tá balançado, ao invés dela pegar o marido e levar para uma festa para se descontrair, leva para uma igreja. Ô, glória. Vai ouvir a palavra de Deus, né? Vai ver se há uma conversão, uma mudança de hábito, uma mudança de atitude. Porque a única coisa que pode salvar é Cristo, é Deus. Agora você, não, vamos sair para ver se a gente descontrai um pouco, né? Para a gente ver se a gente se acerta. Aí beleza, aí vai para uma festa. Aí lá vai ter bebida, vai ter dança, Vai ter outra Aí mulher, diz, vai ter outra mulher, outro homem. aí vai ter mais problema. Agora começa a mulher e fazer o trabalho de formiguinha. Ah, mas não vai, mas vai você, leva seus filhos. Uma hora ele vai. A gente vê tanto exemplo. Começa a orar, entendeu? Tem um filme muito interessante que chama, acho que Quarto de Fogo, Quarto de Guerra. quarto de guerra. E reflete sobre isso aqui. Enquanto o marido estava na vida dele, ela estava orando. Fez um cantinho. E o que vence? Nada é mais poderoso que oração. Se o próprio Cristo, quando estava na agonia, ele foi lá no horto orar. Ele que era filho de Deus. E nós vamos ficar o quê? Ah, não, eu tô passando processo difícil, eu vou refrescar minha cabeça, vou beber, vou não sei para onde. Não, vai orar.
né? As lágrimas, elas soam como palavras diante de Deus. Você vê que Ana, aquela mulher que queria o filho e não podia ter, ela nem palavras tinha mais. Ela Só só sussurrava, né? movia os beiços. E Deus ouviu, foi concedida a petição dela. Entendeu? Então os lares hoje estão sendo destruídos por falta de Deus, por falta de base cristã, fé. Entendeu? Então, se as pessoas pegarem, mas que igreja? Qualquer igreja que fale de Cristo e de salvação e que pregue a paz, pregue salvação, você vai escutar a palavra de Deus. Amém. Amém. Entendeu? E aqui vou considerar aqui as minhas considerações final. Eu queria ler um trecho aqui, 128 de Salmo, para vocês verem, principalmente os homens, o que é o temor a Deus na vida de um ser humano, principalmente de um homem. Olha aqui. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Olha só, que nós falamos lá do começo. O casamento tem que ter temor a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Só abundância. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Olha que coisa linda. Amém. É só Eu temer a tô Deus. emocionada. É só temer a Deus. Amém. Entendeu? Olha só que coisa linda. Por que que ele colocou uma planta frutífera? Oliveira. A oliveira era a planta. Da oliveira se extraía o óleo da unção. Entendeu? O óleo que era ungido os reis. O óleo da unção. O óleo que fazia era 3 tipos de óleo, né? Que era o óleo comestível, o óleo para usar como acender a lamparina e o óleo da unção. Então, olha o que ele colocou aqui. Isso aqui é uma palavra profética, viu? Amém. Glória a Deus. É uma palavra de reflexão, mas é uma palavra profética. Meu irmão, é só temer a Deus. Colocar o temor a Deus no seu coração, aplicar dentro da tua casa e você vai ver tudo isso aqui acontecer. Ó. Glória a Deus. Até a vida material que está emperrada, que não vai bem, Ô, glória. ela deslancha. Vai profetizando aí que eu vou concordar. Eu acredito plenamente. Hoje Aleluia. eu tô emocionada. Eu creio que eu também estou. Tô arrepiada aqui, você não tá entendendo. É porque as pessoas ainda não experimentaram viver com Cristo. De que as pessoas experimentaram viver com Cristo, ele não tem mais sofrimento. Viver com Cristo, gente, não tem coisa melhor. Você tem paz, você tem alegria, Você entende até a prova, né? você entende tudo. Na verdade, você passa batido por tudo. Que o maior que você poderia ter, você tem. Amém. Entendeu? Então é isso aí. Por isso que a gente olha as pessoas, infelizmente, Gil, Cris, a gente não pode pegar as coisas e Colocar enfiar na dentro da cabeça. cabeça do ser Esse aí é humano. o Se a gente isso. pudesse, a gente fazia isso. Mas infelizmente, cada um tem que se decidir por si. Amém. Você decide o que você quer, você já se decidiu uma vez, você se decidiu, eu já me decidi. E pronto. E nós vamos ver o que está escrito aqui, ó. Os filhos dos nossos filhos. Amém. E a paz Paz. sobre Israel. Em Israel nome foi uma de promessa de Deus. Entendeu? Abundância. E vamos viver, independente do que estiver acontecendo no mundo. Não se preocupa com o mundo, não. O mundo é mundo desde quando é mundo. Guerra, fome, Rumores de peste, guerra. governo. A nossa pátria não é aqui, não. E o nosso governo não é da terra, é do céu. Amém. É isso aí. Meu Deus, é para abalar as estruturas? Não, é para edificar. Não é para abalar. Você viu que palavra linda? Vamos encerrar com esse Salmo 128? 128 Amém. Salmos. Olha, essa aí não estávamos esperando, uma bênção. Deus abençoe o seu lar. A gente vai encerrar. Leia Salmo 128 de novo e profetiza aí na sua casa que vai dar certo. Que Amém. Deus abençoe o seu lar,
Até o próximo encontro. Tchau.